Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Paulo Robson e nós estamos dando início a uma série de vídeos cujo principal objetivo é esclarecer algumas dúvidas concernente à Bíblia Sagrada. Então sejam bem-vindos ao Você Sabia? Você sabia que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo? Cerca de 43 exemplares da Bíblia são vendidas a cada minuto, estimando assim cerca de 6 bilhões de exemplares vendidos. É interessante que a Bíblia Sagrada é o livro que já fora traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos. Porém, não obstante a Bíblia ser o livro mais vendido, é o livro menos lido e menos compreendido na história. É interessante nós ressaltarmos que a Bíblia Sagrada ela está subdividida em duas partes: o Antigo Testamento ou Antiga Aliança e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Toda a Bíblia Sagrada é constituída de 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. O termo Bíblia Sagrada, ele não é encontrado nos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a palavra Bíblia é derivada de um termo grego, biblos, que dá origem à palavra livros ou biblioteca. Então nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que é literalmente falando a biblioteca divina, a biblioteca do céu. É interessante nós compreendermos que a vontade e poema de Deus só nos é manifesta através das sagradas Escrituras. É como que se Deus estivesse no céu, é como se Deus estivesse na eternidade e Ele pensasse consigo: eu preciso de manifestar a minha vontade, o meu caráter, a minha moral aos homens. Então o que Deus faz? Ele pega a sua palavra, que é inspirada, e revela a cerca de 40 homens. Os escritores da Bíblia são cerca de 40 homens que escreveram a manifestação da revelação da inspiração divina num período de cerca de 1.600 anos. Agora você tenta imaginar Deus revelando a sua inspiração a cerca de 40 homens, e esses homens vão fazer o compêndio literário num período de 1.600 anos. É uma obra divina, é uma obra que somente o Espírito Santo ele pode manifestar. Como eu vos disse, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sendo inspirada, e a palavra inspiração é derivada de duas palavras gregas, theos e pneustos. Theos é traduzido por Deus e pneustos ar, ou sopro. Então a palavra de Deus é literalmente o sopro de Deus. É literalmente aquilo que estava dentro de Deus sendo manifesto aos homens. Nós entenderemos a vontade de Deus através da palavra. Nós compreendemos o caráter de Deus através da palavra. Mas, infelizmente, muitas são as pessoas que esperam a manifestação da plenitude de Deus através de sonhos, através de revelações, através de visões. Porém, a forma máxima, a forma plena de Deus se manifestar aos homens é a palavra. Por quê? Porque Jesus, desde o princípio, ele sempre foi o Logos divino. Ele sempre foi o Verbo, a palavra. Haja visto que está escrito em João, no capítulo 1 e no versículo de número 1, que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faria. Então nós entendemos que Jesus, sendo a palavra, tudo que existe, tudo que é criado, foi feito por obra da palavra de Deus. Lembrai-vos da palavra de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3, que está escrito que pela fé cremos que o mundo e tudo quanto nele há fora feito pela palavra de Deus. Então, que você tenha um devocional com Deus, que você compreenda um pouco mais as vontades de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. E tudo isso nós compreendemos somente através
da sua santa palavra. Pois o apóstolo Paulo ele diz em 1 aos Coríntios, capítulo 1 e versículo de número 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Se tu quiseres ter a plenitude do poder de Deus em sua vida, conheça a palavra, leia a palavra, creia na palavra, viva a palavra de Deus, porque ela é o próprio Deus se manifestando a todos nós. Por que que muitas pessoas, elas andam por caminhos tortuosos, por caminhos errados, simplesmente por não compreenderem e não conhecerem a palavra de Deus? Pois foi o próprio Jesus que diz, no capítulo 22, versículo 29 do Evangelho segundo escreveu o São Mateus: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo de número 6, ele diz que o povo está sendo destruído. O povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Houve um grande pensador britânico no século 17, por nome Francis Bacon, e ele disse que conhecimento é poder. Que o poder de Deus seja sobre todos nós, seja sobre a nossa vida, através da palavra de Deus. Por isso, tenha um devocional, leia a Bíblia, conheça a Bíblia, e Deus será contigo. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.